E aí, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Uma semana aí se passou da primeira aula, na verdade, e estamos aqui agora para a nossa segunda aula. Mas, como nós somos legais com vocês, nós vamos fazer uma revisão, muito bem. E vai ser uma colher de chá para vocês, tá? Porque se você não anotou nada na semana passada, se você não fez nenhum tipo de anotação, você vai ter a oportunidade de anotar agora. E olha só, quando a gente faz revisão, quando os professores geralmente fazem revisão, é porque é importante, na verdade, e essa importância vai ser demonstrada, vai ser cobrada lá na sua prova. É isso mesmo, vai ter prova. E semana passada, a Yasmin começou dando a aula, na verdade, e ela passou uma tarefa para vocês, mas não era para começar agora, né? Só depois que terminasse o Palavra Fest. Mas hoje eu quero falar para você. A partir de amanhã, segunda-feira, você precisa ler o livro O Rasto de Sangue. Aí você deve estar falando assim, rasto? Não é rastro, Ricardo? Você está falando errado, não? Não, gente, é rasto mesmo. Mas rasto e rastro é a mesma coisa. Não fique com dúvidas. É rasto, o nome do livro é Rasto de Sangue. E, cara, gente, esse livro é muito legal. Esse livro é fantástico, fala sobre a história das igrejas ao longo dos tempos e é muito legal. A gente vê ali como que a Igreja Batista ela surgiu, desde quando, qual o período. Gente, leia esse livro e, inclusive, além da leitura ser uma leitura boa, esse livro também vai valer ponto para você no final, tá bom? Então, leia, é importante para a matéria e para o seu conhecimento também, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos começar, então, a nossa revisão. E nossa aula começou semana passada com uma pergunta. Você lembra qual é essa pergunta? Ah, você não anotou, né? Se você anotou, pegue aí, veja aí a sua anotação e veja qual foi a primeira pergunta. Se você não lembra, se você não colocou aí, eu vou ajudar você. A primeira pergunta foi, o que é a igreja? E o que é a igreja, Ricardo? O que é a igreja? O que significa igreja? O que a gente pode entender por igreja? Bem, nós mostramos que igreja, quando você pesquisa lá no Pai dos Burros, né? Não é o dicionário não, ainda não. Mas a gente foi lá no Google, né? Que o Google meio que substituiu o dicionário, né? Atualmente, né? Está tudo online, tudo ali em tempo real. Então, as coisas são assim, muito rápidas, né? E quando você pesquisa no Google o que é igreja, aparece lá templos, aparece os locais, aparece Roma, aparece os templos, né? As igrejas, né? Como foram construídas. E quando a gente vai pesquisar mais a fundo sobre o que é a igreja, a gente vai então entender a etimologia da palavra, a gente vai entender como surgiu a palavra igreja. E ela surgiu na junção de duas palavras. A palavra ek, né, que é chamados, né, chamar, e kalel, que é para fora. Então, a junção dessas duas palavras se formou igreja, que é ek mais kalel. Então, chamados para fora. Então, se cair lá na sua prova, qual é o significado ou a etimologia da palavra igreja? Você vai ter que colocar lá a junção das duas palavras. Ek mais kalel igual a chamados para fora. E por que é chamados para fora, né? Porque no início as pessoas elas estavam em casas, né? Os cristãos eles iam lá na casa dessas pessoas e chamavam elas. Vem, vamos ali para o templo, vamos orar, vamos estar em comunhão. Então eles eram chamados para fora de sua casa para irem se reunir. E aí se formou então a igreja. Então a etimologia é isso: ek mais kalel, chamados para fora. O dicionário grego nos diz o seguinte, que ekanoia e eclésia é assembleia do povo. Ekanoia e eclésia. E no dicionário português? Cara, quando foi para o dicionário português, o negócio meio que bugou, né? Deu uns problemas ali na tradução, porque diferenciou bastante do original. E no dicionário português, igreja tem 3 significados. Primeiro, conjunto dos fiéis de uma religião. Segundo, a congregação de todos os católicos, que é uma redundância, né? Todos os católicos é uma palavra que significa universal. Todos os católicos fica meio redundante, né? Então, ficou meio estranho. E o terceiro
é edifício dedicado ao culto cristão. Então, ele está falando do prédio e não o que é realmente igreja. Mas, o que é igreja, o que a Bíblia diz sobre o que é a igreja? Abra sua Bíblia aí em Efésios 1, versículos 22 e 23. Nós vamos ler juntos esses versículos, e esse versículo explica bem o que é a igreja. Então, vamos lá, Efésios 1, 22 e 23. Diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstâncias. Olha só como Deus é maravilhoso. Então, ele explica o que é a igreja. Ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e designou cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Ou seja, Jesus Cristo é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo. E o corpo é a plenitude. Plenitude significa o complemento, algo a mais. Então, quando você ouve que é plenitude, é o seu corpo, propriamente o seu corpo, né? É o complemento da cabeça. Então, ele fala aqui que a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, a cabeça, é o próprio Cristo, tá bom? Então, se você cair na sua prova, e se você colocar a resposta, o que é a igreja, Efésios 1, 22 e 23, você está certo, tá bom? E o corpo de Cristo é feito de todos os crentes, desde o tempo do Pentecostes até o arrebatamento. Então, até quando vir o arrebatamento, a igreja ainda vai existir, e Cristo, que é o cabeça, e ele, desde o início lá do Pentecoste, vem cuidando dessa igreja, né? Vem levando, vem cuidando, vem ajudando. E aí nós também fizemos uma outra pergunta, e essa pergunta é a seguinte: onde e como começou? Agora, onde e como começou o quê, Ricardo? Onde e como começou a igreja, né? Tem uma pergunta para você. Foi no início do ministério de Jesus? Ou foi no Pentecostes? Nós falamos isso na semana passada, né? O início da igreja começou realmente lá no Pentecostes, quando Jesus deu o seu Espírito para os apóstolos, eles falaram ali em vários idiomas, né? Vocês viram que, vocês lendo Atos, né? Nós lemos Atos a semana passada, e nós vimos que lá, depois que Pedro pregou para várias pessoas, 3.000 pessoas ali foram convertidas numa só pregação de Pedro, né? E aí o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e elas falaram nos seus idiomas originais, e as pessoas ouviam aquilo e ficavam maravilhadas. E isso foi o início da igreja, no Pentecostes, tá bom? E nós falamos também sobre essa primeira pregação de Pedro, quando ele se levantou no meio das pessoas e falou e converteu e falou para as pessoas o quanto Deus amava elas, e essas pessoas aceitaram a mensagem. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram acrescentadas no ministério de Cristo. Olha só, numa só pregação, Pedro converteu 3.000 pessoas, né? Através do Espírito Santo, as pessoas aceitaram a mensagem. Isso não é fantástico? Agora imagina aí, a Nova Igreja Batista aqui no Nova Cidade, a NIBNC. Vocês lembram quantas pessoas nós convertemos no Terra Natal, ano passado? Foram bastante, né? E não chegou nem perto dos 3.000 de Pedro, né? Lá na NIB, eles alcançam esses 3.000, mas é necessário dias e mais dias, né? Eles geralmente ficam de 15 a 20 dias apresentando o sonho de Natal para que alcancem mais pessoas, a quantidade de mais pessoas possíveis, né? Então, imagina aí, Pedro, numa só pregação, foram 3.000 pessoas, né? Então foram acrescentadas. E quando a Bíblia fala que foram acrescentadas, é porque a igreja já existiam cristãos, né? Os apóstolos foram falando para algumas pessoas, um grupo de pessoas, aí foram crescendo, foi para 120, foi para 500, 600, 800, e aí depois, 3.000. Já pensou numa só, 3.000, e a igreja crescendo, crescendo cada vez mais. E aí, para ficar mais claro para você, eu queria ler justamente essa passagem da pregação de Pedro, né? Lá em Atos 2, 41, que diz o seguinte, Atos 2, 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo cerca de 3.000 pessoas. Olha só, foram acrescentadas
3.000 pessoas, né? Cerca de 3.000 pessoas no ministério de Jesus, e Pedro falando lá, né? E esses novos convertidos, eles eram acrescentados diariamente, como a gente pode ver em Atos 4:4. Atos 4:4 diz assim, ó: mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000. Ou seja, quanto mais tempo passava, os apóstolos iam falando, mais pessoas eram acrescentadas. E aqui em Atos 4:4 diz que foram acrescentadas mais 5.000, perto de 5.000. Já pensou? É muita gente mesmo. E na Bíblia também, nós falamos semana passada, Yasmin falou que há menção de multidões, né, se integrando à igreja. Multidões, ou seja, muita pessoa, aglomeração, né? Hoje a gente não pode fazer aglomeração, a gente está doido para ficar aglomerado junto, né, novamente, mas ainda não pode. Mas lá no início da igreja, a Bíblia fala que existiam menções de pessoas se aglomerando lá, se juntando, as multidões se reunindo à igreja. Isso está lá em Atos 5:14. Vamos lá, Atos 5:14, que diz o seguinte: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados. Então, né, a Bíblia já vem falando que as pessoas eram acrescentadas. Foi falado também na semana passada os problemas que sempre existiram na igreja. Nem tudo era perfeito, né? Afinal de contas, a igreja ela é feita de pessoas e as pessoas são falhas, né? E também tinham problemas na igreja. E isso está escrito lá em Atos 6:1. Diz assim, ó, Atos 6:1. Naquele dia, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Esse esquecimento acabou fazendo com que os judeus de fala grega e os de fala hebraica tivessem ali uma discussão. E isso estava criando rachas na igreja. E quando Paulo soube disso, ele não podia deixar isso acontecer. E lá no capítulo 15, versículos 1 e 2, diz assim, ó: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E aí mais um problema. Além das viúvas que estavam sendo esquecidas, os problemas entre os judeus de fala grega e de fala hebraica, Paulo também ainda tinha que ver essa questão dos primeiros apóstolos lá da igreja em Jerusalém estavam fazendo com que os novos convertidos tivessem que entrar no judaísmo para poder eles seguirem a lei, para poder ser salvos. Já pensou? E aí começou a bagunça. E Paulo não queria deixar isso passar batido. E aí, lá no versículo 2, diz assim, ó: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, com esses judeus lá de Jerusalém. E assim Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessas questões com os apóstolos e com os presbíteros. Então, Paulo e Barnabé, a missão deles era arrumar essa situação, tanto das viúvas quanto dos judeus ali que estavam impondo que os novos convertidos tinham que entrar no judaísmo, se converter ao judaísmo para poderem ser salvos, né? E Paulo e Barnabé fizeram isso. E nós falamos também sobre os primeiros cristãos que não acreditavam, eles não criam que eles participavam de uma nova religião. Para eles, lá no início, não tinha essa coisa de religião. Ah, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou do sapatinho de fogo. Não tinha isso. Eu sou católico. Não, no início nem tinha isso. Né? Não existia essa questão de religião. Eles criam que eles participavam da era messiânica que Deus tinha profetizado aos judeus, né? Então, esse tempo havia chegado, esse era o momento em que o Messias viria para salvar o seu povo. E era isso que eles criam, não em religião, mas sim na era messiânica, na época em que Jesus deveria vir para salvar o seu povo. E era isso que eles acreditavam. Tá? Então, isso foi falado semana passada, espero que você tenha anotado. Se não anotou, anote, porque isso é muito importante. No início, a igreja era formada apenas por judeus, né?
Nós falamos isso na aula de cartas, né? Que no início da igreja, a igreja era formada principalmente por judeus, né? Pedro falava para os judeus, né? E judeus israelitas, né? Então, a igreja, ela, no início, era formada por judeus. E isso pode cair na sua prova, tá? E se vir lá na sua prova, como era formada a igreja no início? Por quem era formada? Você vai colocar lá, era formada pelos judeus israelitas, tá bom? Outra pergunta. O que esses judeus israelitas faziam no início da igreja? Aí você vai colocar que eles também guardavam o sábado e frequentavam o templo. Eles também guardavam o sábado. Apesar de Jesus ter pregado, falado sobre isso, eles continuavam pregando, eles continuavam, apesar de Jesus falar sobre isso, dar exemplos sobre o sábado, eles continuavam guardando o sábado e frequentando o templo cada vez mais. Mas acontecia também, eles também se reuniam aos domingos. E onde? Eles se reuniam nas casas das pessoas, assim como a gente faz hoje, né? Quando tem grupo de amigos, né? Poxa, é muito legal quando a gente vai para a casa de um do outro, vai lá, se reúne, né? Tem comunhão, estar juntos ali, pô, isso é muito legal. E eles faziam isso no início, né? Várias mini igrejas ali reunidas. E sabe que dia? Aos domingos, que os domingos é quando a gente se reúne, né, na nossa igreja, né? Normalmente quando estava tudo normal, né, sem essa pandemia, a gente se reunia, a nossa igreja crescendo cada vez mais, e a gente estava aqui todo domingo para louvar a Deus, para engrandecer, para estar em comunhão, para a gente amar os irmãos, para a gente escutar os irmãos. Nossa, isso era muito legal. E também para conhecer novas pessoas que estavam adentrando nossa igreja, né? Estavam visitando, estavam querendo conhecer um pouco mais. E isso é muito legal. E isso Deus se alegra. Ele se alegra quando o seu povo está reunido e principalmente para adorá-lo. No início da igreja, os dirigentes eram os apóstolos. E tudo indicava que Pedro, Tiago e João eram os líderes principais. Isso está lá em Gálatas 2:9, diz assim, ó: reconhecendo a graça que me fora concedido, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncidados, né, aos circuncisos, né? Então, Pedro, Tiago e João, o barquinho não, tá? Só Pedro, Tiago e João, eles sim eram as colunas da igreja, eram os principais líderes da igreja lá no início. E sabe o que era mais legal? Que eles praticavam, e que a gente pratica muito hoje, que eles tinham 3 pilares lá no início: o amor, a unidade e a comunhão. Esse ponto era bastante demonstrado por eles, e com cuidado especial aos necessitados da igreja. E isso a nossa igreja faz muito. A nossa igreja demonstra, age, né? Tem amor em ação. E a gente vê muito isso claramente quando a gente olha para os nossos irmãos, uns amando os outros. Isso é muito legal. E, inclusive, o lema da nossa igreja é firmes na palavra e no amor, não é verdade? Então, lá no início, a igreja primitiva tinha isso. Eles tinham amor, tinham a unidade da igreja e tinham a comunhão. E nós temos isso também. Hoje, quando nós viemos para a igreja, ou então estamos na nossa casa e chega um irmão lá, chega com um lanche, né? Ou então a gente vai na casa do irmão e leva um lanche. Tudo isso é porque a gente quer estar em comunhão, a gente tem unidade, a gente tem amor um pelos outros, né? E a gente tem vários exemplos que aconteceram na igreja sobre irmão amando o outro. Inclusive, essa semana nós estávamos reunidos no GA, mas não presencial, foi online, tá, gente? Não se preocupem, a gente não se reuniu presencial. Mas lá no grupo, uma irmã comentou algo que aconteceu com ela. A sua casa deu um curto-circuito na casa dela, deu um problema geral na elétrica da casa dela, e isso já de noite, e eles ficaram no escuro. E os vizinhos, né, viram aquilo e chamaram a eletricista daqui, eletricista dali, e nada dos eletricistas resolverem. E ela falou assim, olha, Senhor, ela orou, ela entregou para Deus, ela falou assim, Senhor, se
toda a tua vontade, que a gente consiga arrumar essa energia. Eu vou descansar em ti, porque és tu, Senhor, és tu que vai resolver esse problema. E só foi ela dizer amém. Chegou um outro irmão, que ele daqui da igreja, ele é eletricista, foi lá e resolveu o problema, bem rápido. E ele não cobrou nada, não precisou cobrar nada como aquelas outras pessoas. Com certeza iriam cobrar bastante caro, né? Porque já pensou, você de noite, praticamente de madrugada já era. As pessoas normalmente iriam cobrar um valor alto para resolver aquele problema. E eles não conseguiram resolver. Mas o nosso irmão aqui da igreja foi lá, resolveu, e ela conseguiu ver o amor de Deus através daquele irmão, né, arrumando energia, porque tem o cuidado, porque tem o zelo, né, de querer estar em comunhão e estar em unidade uns com os outros. E, principalmente, o amor, né? O amor de um pelos outros. Isso é demonstrado de várias formas. Outro dia, uma irmã colocou no status dela assim: poxa, minha batedeira quebrou, eu queria fazer um bolo. Eu acho que 2 horas depois, outra irmã foi lá, levou uma batedeira nova para ela e, cara, ela postou lá no status: poxa, olha aqui essa batedeira que eu acabei de ganhar. E Deus agindo através das pessoas. Isso não é maravilhoso? Outras vezes acontecem que um irmão liga ou manda uma mensagem: poxa, gente, acabou meu gás, estou sem dinheiro. Não dá 5 minutos, o gás aparece lá na casa dele. Né? Um irmão aparece lá com gás, compra, ajuda. Quantas e quantas vezes, quando alguns irmãos estão desempregados, outros vão lá e mandam vagas. Ei, meu irmão, olha aqui essa vaga para ti, ó. Pô, tua cara, olha aqui, não sei o quê. Ora para Deus, se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. E quantas vezes não aconteceu isso? Isso é fantástico. Isso é amor. Isso é a unidade da igreja. Isso é muito importante para uma igreja saudável e crescer cada vez mais. E é isso aí, gente. Essa foi a nossa revisão, né, da primeira aula. E vamos continuar agora com a aula na segunda semana. Vamos lá, gente. Perseguição. Na sua opinião, o Brasil sofre perseguição ou não? O que você acha? Comente aí no chat, se sim, se não, qual a sua opinião a respeito disso. Tem gente que defende a teoria de que não, que o Brasil não sofre perseguição, porque a gente tem acesso à palavra a qualquer momento, a gente pode frequentar os cultos livremente, pode até abrir igreja. Tem gente em cada esquina, se você duvidar, tem uma igreja. Então, não, o Brasil não é perseguido. Só que as coisas não são bem assim, não, sabe? Alguns anos atrás, eu estava no meu ensino médio, e uma professora passou um trabalho no qual nós tínhamos que ir em uma certa religião, e nós tínhamos que frequentar os cultos, um culto específico, nós tínhamos que participar do ritual e descrever sobre essa religião. E eu falei para ela que eu iria pegar tudo pela internet e que eu não iria participar desse ritual porque iria contra os meus princípios. E não apenas eu, mas nós tínhamos um grupo de amigos que eram cristãos dentro dessa escola, e ela começou a chamar a gente de extremistas. Acho que tem alguns jovens que estudaram comigo nessa época, então deve lembrar. E nós fomos constantemente, praticamente o ano inteiro, chamados de extremistas, e ela constantemente jogava piadinha para a gente. E eu te pergunto, isso é perseguição ou não? Outro exemplo, quando você está lá no seu trabalho, na sua faculdade, e você está num grupo de amigos e eles começam a falar besteira. E até mostrar besteira para você. Aí você levanta como um bom cristão, você levanta e sai e vai embora. E então eles começam a zoar com você. É o santo, é o crentinho, um puritano. Isso é perseguição ou não? Outro exemplo, ideologia de gênero. Lá na escola, que não existe mais banheiro masculino nem feminino, é tudo banheiro. Você não pode ensinar mais para sua criança o que é algo de menina, o que é algo de menino, porque isso é errado. A criança que tem que escolher, a criança que tem que se decidir o que ela quer ser, independente do órgão genital dela. Isso é perseguição ou não é? É. Então, sim, o Brasil é um país perseguido. Só que não é um perseguido ao ponto de você derramar o seu próprio sangue, mas é um perseguido dentro dos seus princípios. E se você abrir mão dos seus valores, você está negando o seu Deus da mesma forma. E nessa matéria, a gente vai estudar pessoas que não desistiram, que não abriram mão, que não negaram o seu Deus, que eles mantiveram as suas convicções até o final. Vamos voltar para como se deu no início. Lembra da série que nós começamos na semana passada? Como é que se deu o início da igreja? Sabe alguma arma que era poderosíssima para eles?
era o testemunho. E adivinha, o testemunho é uma arma poderosíssima até hoje. É algo que arranca pessoas do inferno no nível. Como é que está o seu testemunho hoje? Será que as pessoas sabem que você é cristão? Se você é o único crente na sua casa, as pessoas sabem que você é crente? Se a sua família, não digo família apenas que mora com você, mas as parentadas da vida também, sabe que você é cristão? O pessoal do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, sabe que você é cristão ou não? Gente, o testemunho é algo tão importante porque mostra a diferença, a transformação que Jesus fez na sua vida. Imagina, no dia 31 de maio de 2019, você era a mesma pessoa ou você mudou? Se você for a mesma pessoa, tem algo errado. Significa que o Espírito Santo não habita em você, porque a tendência é mudar. A nossa intenção com o Espírito Santo, a nossa tendência é estar mudando constantemente, é uma transformação de vida, porque você nasceu de novo. Então, se não tem transformação, tem algo errado. E o testemunho, ele é algo muito importante que era usado naquela época e é usado até hoje. Outro ponto bem importante. Cada membro falava como um mensageiro de Cristo. Não tinha diferença de clero, de leigo, era todo mundo igual. É mais ou menos aqui na igreja também, né? Tem médico, tem engenheiro, tem vendedor de alface, tem os meros estagiários da vida, os meros mortais, né? Tem de tudo. E qual é a diferença deles dentro da igreja? Nada, né? Só que um recebe mais que o outro. Mas a palavra, o ensino é o mesmo. A gente não faz essas segregações. Igualmente, pessoas que têm mestrado ou estão fazendo mestrado e assim mesmo tem pessoas que não concluíram o ensino fundamental. E a gente separa? Tem cadeiras específicas para cada pessoa? Não. É a mesma coisa. O amor é o mesmo, a mensagem é o mesmo, é tudo o mesmo. Não tem essa acepção de pessoas. E então, nessa mesma época, quando eles já entendiam essas coisas, eles começavam a se autodenominar. 5 coisas específicas que, se eu fosse você, anotava, porque isso vai cair na sua prova. É questão de prova, pode ter certeza. 5 coisas que eles se autodenominavam. 1. A igreja. Atos 11:26 relata a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Isso é muito importante. Anote. Grife aí bem grande. É a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi aonde? Em Atos 11:26. Muito bem. 2, discípulos, quando eles já se chamavam de discípulos, Atos 6:2. 3, irmãos, eles se auto-chamavam de irmãos, então Atos 1:15 fala isso também. 4, santos, eles se chamavam de santos, porque eles eram separados para um uso devido, né, para algo específico. Atos 9:13, 32 e 41. E 5, o caminho. Não que eles se colocavam ali no lugar de Jesus, mas eles estavam demonstrando qual era o caminho correto. Então, eles falavam também que era o caminho. No início, o foco principal das reuniões deles era sobre a ressurreição. Então, quando eles se reuniam nos sábados ali no GA, era para falar da ressurreição de Jesus, não tinha outro assunto. E só séculos depois que eles foram dar mais ênfase, foram focalizar na crucificação e falar mais a respeito da mensagem da cruz. E então, a gente começa a entrar nos mártires da igreja, as pessoas ali que morreram pela causa de Cristo. E você lembra qual era o primeiro mártir? Quem foi, na verdade, o primeiro mártir que é citado em Atos? Você lembra quem é? Assista esse vídeo aí que vai refrescar mais a sua memória. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei.
Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Mas que blasfêmia! Ele é um pecador. Blasfêmia. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras as acusações? A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. Ora, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Os seus antepassados não perseguiram. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Pecador! Mentiroso! Pecador! Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Toma isto! Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas religiões da Judéia e de Samaria. Gente, Estevão estava falando da mensagem de Jesus. Ele estava pregando uma verdade e aquilo incomodou demais os fariseus, principalmente porque ele foi citar o Velho Testamento. E falar de Moisés, para eles, era um absurdo, então eles começaram a se doer. E então Estevão, ele faz o seu discurso que está escrito lá em Atos 7. Então leia lá Atos 7 que você vai ter uma ideia mais ou menos do que Estevão falou cada coisa. Mas eu quero ler um pedacinho com vocês. Vamos lá no finalzinho de Atos 7. A partir do versículo 51, olha só o que ele fala. Tentem sentir aí um pouquinho do que Estevão falou. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjo, mas não lhes obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus, Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele chorava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O que incomodou os fariseus naquela época foi o fato de Estevão ter falado a verdade. De ter falado, ter estar cheio do Espírito Santo e começar a denunciar tudo que tinha de errado naquela época. E não é diferente dos dias de hoje. Quando você começar a falar a verdade, as pessoas vão se chatear com você. Quando você começar a falar de Jesus, isso vai incomodar as pessoas. Após a morte de Estevão,
os cristãos passaram a ser muito perseguidos. E um tempo depois, os discípulos também passaram a ser bastante perseguidos. E eles começaram a se refugiar na casa de outras pessoas, que nós vamos também estudar a respeito delas, porque foram pessoas que colocaram a sua vida em risco para proteger os discípulos. E o curioso é que, nessa mesma época, foram abertas novas igrejas fora da Judéia. Então, mares que vêm para o bem. E então, o rastro de sangue foi ficando cada vez maior. E agora, você que está sentado aí no sofá, se levante, tire toda essa preguiça, que nós iremos fazer um quiz de revisão. Será da seguinte maneira: eu farei uma pergunta para vocês e vocês terão que responder, só que por meio de gestos. E esses gestos serão reproduzidos pelas pessoas que estão aqui. A alternativa A será dessa seguinte maneira: levantar as mãos, se espreguiçar, né? A alternativa B, esticar os braços, vai ser dessa maneira. E agora, a alternativa C será um alongamento diagonal, né? Entenderam? Vocês terão que responder as alternativas conforme estes gestos. Primeira pergunta. Segundo a Bíblia, o que é a igreja? Alternativa A, o Templo de Salomão. B, Corpo de Cristo. Ou C, local de pregação. Agora responda aí. Qual a alternativa? Se você respondeu a alternativa B, Corpo de Cristo, sua resposta está certa. Segunda pergunta. Quem falou primeiro sobre a igreja? Alternativa A, Jesus. B, Pedro. C, Paulo. Agora responda aí. Se você responder a alternativa A, você acertou. Parabéns. Terceira pergunta. Um dos motivos para estudar a história da igreja é: alternativa A, ficar mais perto de Deus. Alternativa B, saber qual igreja frequentar. Alternativa C, ter a percepção da ação de Deus e do ser humano através dos séculos. Agora responda, alternativa A, B ou C. Se você responder a alternativa C, ter a percepção da ação de Deus e do ser humano através dos séculos, você está correto. Quarta pergunta. Onde se deu início à história da igreja? Alternativa A, Galileia. B, Jerusalém. Ou C, Antioquia. Agora responda A, B ou C. Se você responder a alternativa B, Jerusalém, sua resposta está correta. Quinta pergunta. Qual evento deu início à igreja? Alternativa A, Pentecostes. B, Páscoa. Ou C, Ascensão de Jesus. Se você respondeu com a alternativa A, Pentecostes, parabéns, sua resposta está correta. Agora, se você conseguiu responder todas as perguntas, parabéns, você está por dentro da história da igreja. Então é isso, vamos continuar essa matéria e até a próxima! Nessa parte da história, a igreja estava crescendo muito, ela estava tendo um crescimento espantoso, né? Porque era uma igreja, lembra quando começou? Tinham 120 pessoas. Na primeira pregação, ali em Pentecostes, mais de 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas aceitaram, né? Entenderam o propósito de Jesus para a vida delas, entregaram, creram em Jesus. Depois, na pregação de Pedro lá no templo, né? Depois que ele curou o aleijado, naquele dia, cerca de 5.000 homens creram. Então, uma igrejinha de 120 pessoas, depois de 2 pregações, foi para 8.000 pessoas. Ficou uma coisa enorme. E aí, toda aquela galera se reunia ali em Jerusalém. E eles estavam lá, como fala lá em Atos 2:42, né? Eles se reuniam, tinham ensinando os apóstolos, tinham comunhão, partindo pão, se reuniam para orar. E eles estavam ali todos juntos em Jerusalém. Então, aconteceu uma coisa. Estevão, ele foi um dos 7 homens que foram chamados para ajudar no serviço de assistência, né, à igreja, para resolver alguns conflitos, para que os apóstolos pudessem se dedicar à pregação da palavra. E aí, a Bíblia fala lá em Atos, a partir do versículo 6, que Estevão ele era um homem cheio da graça
levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. E esses homens começaram a discutir com Estevão. Estevão, ele estava lá fazendo o papel dele. Mas só para você entender um pouco da visão romana do porquê Estevão precisava morrer, eu quero que você entenda assim. O mundo naquela época, ele era dominado pelo Império Romano, certo? E tinha o grande César, que era o imperador de tudo, ele governava tudo. E, gente, tudo que era fuxico chegava lá no ouvido de César. Tudo que era boato, tudo que o povo estava falando, chegava lá no ouvido de César. E você lembra, lá da nossa última matéria de cartas, que a gente falou que os romanos, eles deixavam eles cultuarem quem eles quisessem. Os judeus podiam ter suas práticas religiosas, mas eles tinham que manter a paz. Lembra da Pax Romana? Então eles não podiam gerar tumulto, não podia ter confusão. Beleza. De repente, vem um grupo de homens e começa a pregar que tem um outro rei, chamado Jesus. Você acha que o imperador gostou de ouvir essa história? Porque ele que governava, ele que dominava todo mundo. Como que aqueles homens estavam... E, gente, eram só pessoas humildes, eram pescadores, era o pedreiro, era o carpinteiro. Do nada, eles começaram a se juntar. Não era mais um grupo pequeno de 120 pessoas, já era um grupo de mais de 8.000 pessoas que diziam que tinha um novo rei e que o nome dele era Jesus. Para eles, isso era abominável. Era uma afronta à autoridade do imperador. Então, começou essa perseguição aos cristãos, né? E isso começou a causar inveja, divergência, começou a colocar em dúvida, sabe? Poxa, mas se tem um imperador, o César era o imperador, por que agora eles estavam dizendo que tinha um novo rei? E você percebe que muita da perseguição aos cristãos era por motivo de inveja, tanto da parte dos romanos, quanto da parte dos próprios judeus. Inclusive, quando Pedro curou o aleijado lá no templo, as autoridades, os líderes religiosos, né, que foi falado ainda há pouco, os líderes eclesiásticos, eles chegaram questionando como que foi isso? Como que ele curou uma pessoa sem a nossa autorização? Porque eles se achavam muito importantes. E viu um monte de pessoas humildes, simples, viu um pescador aqui curar, em vez de um mestre da lei, um cara que estudou para isso, por que ele pode curar sem a nossa autorização? Entendeu? Então começou a ter essa inveja, essa divergência quase que política, porque era uma luta de autoridades. Eles se sentiam ameaçados por aquilo que pessoas simples estavam fazendo. E naquela época, eles usavam essa paz romana como uma muleta. Porque, assim, teve alguma grande confusão, teve algum tumulto ali religioso entre eles. Eles sabiam que tinha que ser mantida a paz. Então, eles já acionavam os soldados, porque estão causando revolta no meio do povo. Então, eles acabavam se apoiando nisso. E aí, um belo dia, Estevão estava ali fazendo seu papel, né? Que o nosso papel como cristão, como a Melissa falou ainda agora, não é guardar aquilo que a gente sabe para a gente. Não, o nosso papel como cristão é espalhar, é ser testemunha de Jesus entre as nações. Foi isso que ele deixou como ordem quando ele ascendeu aos céus. Então, Estevão, ele estava ali fazendo o papel dele, como um bom crente, estava lá falando e pregando o evangelho, quando de repente começou um povo a se levantar contra ele. E começaram a discutir com ele. Gente, o povo ficou tão agitado que prenderam Estevão e levaram ele para o Sinédrio, que era aquela assembleia. Lembra que nós estudamos? O Sinédrio é aquela assembleia do povo judeu, dos líderes religiosos. Então, chegaram lá e começaram a apresentar falsas testemunhas, dizendo que ele não parava de blasfemar. Em Atos, no capítulo 6, versículo 13, fala assim:
esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Gente, quando olharam, os membros do Sinédrio olharam para Estevão, eles ficaram admirados porque eles diziam: mas esse homem, ele tem aparência de anjo, ele parece um anjo. E aí o sumo sacerdote perguntou para o Estevão: essas acusações que eles fazem contra você são verdade? Era só o que Estevão queria. Ele queria só um pezinho. E aí ele começou: irmãos e pais, ouçam-me. Gente, ele começou lá em Abraão. E ele foi, contou toda a história até chegar em Jesus. E aí, já lá no versículo 51, ele começa a falar que eles eram um povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Quais dos profetas vocês não mataram ou perseguiram? E aí ele começa a falar, quando ele começa a falar essas coisas, os membros do Sinédrio, eles ficam furiosos. Ouvindo isso, ficam furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do trono de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando... Gente, quando ele falou isso, quando ele falou que ele olhou para os céus e falou que via Jesus à direita de Deus, eles taparam os ouvidos com tanto ódio de Estevão. E eles começaram a arrastar ele para fora da cidade, porque eles diziam que aquele homem não merecia viver. E aí, eles pegaram com tanto ódio e começaram a apedrejar Estevão. Eles apedrejaram Estevão até a morte. Mas enquanto eles faziam isso, tinha uma pessoa ali observando tudo o que estava acontecendo. Era esse cara aqui. A Bíblia fala, em Atos 8:1, que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Estevão, ele sabia que ele precisava passar por aquilo. Tanto que antes de morrer, antes de receber ali a última pedrada, que tiraria a sua vida, ele olha para os céus e fala: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Estevão sabia que não eram aquelas pessoas que eram inimigas dele, que não eram contra aquelas pessoas que ele estava lutando. Ele entendia que aquelas pessoas não estavam contra ele, mas estavam se opondo a Deus. Então, Estevão morreu, e como eu falei, tinha ali um jovem chamado Saulo, que estava consentindo com a morte de Estevão. Ele estava guardando as capas daqueles homens que estavam apedrejando Estevão. E, gente, o que aconteceu a partir daí? Olha o que fala. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Gente, depois que isso aconteceu, os discípulos, eles começaram a cumprir na marra aquilo que Jesus tinha ordenado. Porque você lembra da ordem toda? Ele falou sim para eles ficarem em Jerusalém, mas ele falou bem assim: fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder do alto. E então vocês serão minhas testemunhas. Não era o plano de Jesus, não era que a igreja ficasse ali, olha que igreja maravilhosa, linda, incrível, todos juntos ali em Jerusalém para sempre. Não, essa mensagem precisava se espalhar. Só que eles já estavam ali, eles já tinham sido revestidos de poder do alto. Eles já tinham pregado ali em Jerusalém. Estava na hora de eles se espalharem. E aí eles começaram, depois dessa perseguição,
Às vezes a gente acha que uma dificuldade, ela vem para acabar com a gente, né? Ela vem para sufocar, que nem o que aconteceu agora na época do coronavírus. Teve uma figurinha que eu vi, um meme, eu acho, que era engraçado. Era Deus e Satanás conversando, e eles estavam olhando a terra. E Satanás fala para Deus: viu? Eu consegui fechar a tua igreja. E Deus vira para ele e fala: não. Eu abri uma igreja em cada casa. Com esse período, as portas das igrejas, a porta das casas de oração, as portas dos lugares onde a gente se reunia, tiveram que ser fechadas. Mas isso serviu para que muitas pessoas ouvissem do Evangelho nas suas próprias casas. Porque a igreja não se calou, mas continuou pregando o Evangelho, buscando outras formas de pregar o Evangelho, já que estavam sendo perseguidas de uma certa forma. E isso foi exatamente o que aconteceu naquele tempo. Eles já não podiam mais estar ali em Jerusalém, mas Deus usou isso. Lembra que Deus é especialista em usar coisas ruins, coisas difíceis, para fazer o bem. Ele transforma coisas difíceis em bem para a nossa vida. Então, eles começaram a se dispersar por toda a Judéia e também por Samaria. Gente, quando esse povo saiu dali, eles levaram a palavra de Deus por esses lugares, eles espalharam o Evangelho, eles já foram, como a gente estava vendo em cartas, tinha judeu espalhado por todo canto. E aí eles, quem sabia de Jesus não guardava para si. E eles começavam a falar para os seus parentes, começavam a falar o que estava acontecendo, e assim a palavra de Deus começou a ser espalhada. E então começa a história de Saulo. Gente, Saulo, ele estava ali, né? Ele estava consentindo com a morte de Estevão, como eu já falei. A história de Saulo começa ali, a conversão dele, em Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9, começa com um versículo que exprime a fúria de Saulo contra a igreja. Ele fala que Saulo, enquanto isso, ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Gente, Saulo, ele tinha tanto zelo pelo judaísmo, que ele acreditava que perseguindo os seguidores de Jesus, perseguindo os seguidores do que eles chamavam de caminho, ele estaria fazendo a vontade de Deus. E aí, ele tinha conseguido essa carta para ir à igreja de Damasco, e a caminho de Damasco, uma forte luz apareceu, né, dos céus, e o cegou naquele momento, e uma voz dos céus falou bem assim para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Gente, Saulo perseguia quem? Fisicamente, ele estava perseguindo ali a igreja, né? Ele estava indo para Damasco para tentar pegar aquelas pessoas que seguiam a Jesus e levá-los presos a Jerusalém. Então, aos nossos olhos, ele estava perseguindo a igreja. Mas, na verdade, ele estava perseguindo a Jesus. Tanto que Jesus ele não fala: poxa, Saulo, ou Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo esses pobres coitados? Por que você está consentindo com a morte dessas pessoas? Não. Jesus olha para ele, lá dos céus, e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Gente, a Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 5, que nós seremos felizes quando nós formos perseguidos pela causa de Cristo. Lembra quem você é? Que nós aprendemos na semana passada? Você é um representante de Deus na terra. Você é Jesus na terra. Você não está falando mais de si mesmo. Isso é uma responsabilidade muito grande. E quando as pessoas perseguem você, por você ser uma testemunha de Jesus, por você ser um representante, um embaixador de Jesus na terra, eles não estão te perseguindo. Eles estão perseguindo a Jesus.
Então, Saulo se converte, ele passa a ser também seguidor de Jesus, mas naquele encontro com Jesus, por causa daquela forte luz, Saulo ele ficou cego. E aí a Bíblia fala que como escamas, né, surgiu como escamas no olho dele, e aí Deus mandou um homem chamado Ananias para ir até Saulo e curá-lo, né, dessa cegueira. E aí ele deixa de adotar seu nome Saulo e passa a adotar o nome de Paulo. Então, a partir de agora, a Bíblia já não se refere mais a Paulo como Saulo, e sim como Paulo. E, gente, Paulo ele era um diamante bruto. Ele era super... Quando a gente estuda os temperamentos, né, a gente fala que ele era super colérico, e ele ia e fazia... Deus ele já conhecia Paulo. Deus ele já sabia o que ele podia fazer através da vida de Paulo. E é isso que... É que nem com a pessoa do seu lado. Olha aí para a pessoa do seu lado. É um diamante bruto. É bruto, tem uns que é mais bruto do que o diamante, né? Mas é. E sabe o que Deus gosta de fazer com esses diamantes brutos? Ele gosta de usar essas pessoas para transformar o mundo. Preste atenção. Deus, ele quer transformar o mundo. E sabe como ele quer fazer isso? Ele quer fazer isso usando você. Mas para que isso aconteça, você precisa se entregar completamente a Jesus. E então, a partir do capítulo 9, a igreja de fora de Jerusalém, ela começa a ser o centro da nossa narrativa. E começa a falar dos atos, né, do ministério de Paulo, de como essa fé se propagou por todo o mundo. Só que aí, gente, quando Jesus chamou Saulo, ele chamou Saulo para ser apóstolo aos gentios. Apóstolo dos gentios. Anote isso daí, que isso aí é importante. Paulo, ele era apóstolo dos gentios. Ele começou a espalhar o evangelho não para os judeus, mas para gentios. E, gente, só teve um problema. Porque você lembra como era o mundo romano naquela época, né? Você lembra quem eles adoravam, como que eram as práticas. Tinha de tudo, tinha de tudo. Tinha macumbeiro, tinha feiticeiro, tinha os agnósticos, tinha gente de tudo que era tipo. E essas pessoas, elas começaram a aceitar o caminho, né? Começaram a entregar suas vidas a Jesus, começaram a crer em Jesus e começaram a se reunir. Só que tinha gente que praticava tudo que era coisa. Porque a pessoa se crê em Jesus, ela não se torna santa imaculada do dia para a noite, não é mesmo? E começou a dar muito problema. Porque tinham os imorais, tinham os beberrões, tinham aqueles que falavam mal dos outros, tinha tudo que era tipo de gente. Tinha pessoas que sacrificavam a ídolos, tinham pessoas que comiam essa comida sacrificada. E aí começou, os judeus, eles eram acostumados a ser aquele povo exclusivo, sabe? E aí isso começou a... Cara, tá errado. Tá errado. Como que esses caras, eles não seguem a lei de Moisés, e eles estão dizendo que eles são seguidores de Jesus agora, e olha como que é a vida deles, olha o que eles praticam. Eles não aceitavam que os gentios agora pudessem ser como os judeus. E é isso que em 2 Coríntios, Paulo chama de mistério. O que é esse grande mistério? É justamente gentios e judeus convivendo, formando juntos a igreja de Deus, prestando culto a Deus juntos. Isso era inconcebível para os judeus daquela época. E aí, com todas essas divergências, teve todo esse tumulto, né? Eles estavam discordando e tudo mais. Foi então que, depois de ter feito toda ali a sua primeira viagem missionária, eles foram para Jerusalém para tratar dessas questões, dessas divergências. Por que eles estavam discordando? Lembra que alguns estavam falando que agora o novo evangelho era Jesus mais lei? E aí Paulo foi tirar essa conversa limpo, né? Por que agora eles estavam exigindo uma circuncisão dos gentios que nem eles eram justificados pela lei? Por que eles estavam exigindo que os gentios cumprissem a lei? E isso começa a ser narrado em Atos 15. E, gente,
nesse concílio de Jerusalém, eles entraram num consenso, né, que realmente não precisava circuncidar, eles não eram salvos pela lei, sim pela graça. Pedro mesmo, ele se levanta e fala que ele lembra daquilo que a gente leu, né, em Atos, que Deus ele falou para Pedro para parar de ficar chamando de impuro o que ele já tinha purificado. E ele estava se referindo aos gentios. Então, eles chegaram a 3 decisões importantes. Tinham 3 coisas ali que eles combinaram que era a regra. A primeira era que não podia comer comida com sangue. Sabe aquela galinha cabidela? Não pode. Por quê, Yasmin? Qual é o problema de tudo isso? Gente, como a gente estudou em cartas, isso remetia muito à cultura na qual eles estavam inseridos, de adoração a aqueles deuses pagãos. Então, isso poderia fazer facilmente que um bebê na fé voltasse às suas práticas antigas. Então, isso eles não poderiam fazer. Eles tinham que se abster de comida com sangue. Outra coisa que eles não podiam comer era comida sacrificada a ídolos. Sabe aquele frango que você vê lá com farofa na macumba? Não pode comer. É verdade que aquilo não faz nenhum efeito sobre o crente, mas você sabe que aquilo foi sacrificado a ídolos, aquilo foi sacrificado a demônios. Então, por questão de consciência, não se pode comer a comida sacrificada a ídolos. Porque imagine só, gente, imagine só, você se converteu ao cristianismo, e aí você está lá todo alegre, poxa, minha família também. Aí, de repente, alguém que está lá na tua família, assim, meio novinho na fé, meio que tá só ali observando, ele vê que tu comeu uma comida que tinha sido sacrificada aos deuses romanos, aos deuses pagãos. Eles iam olhar e iam falar, poxa, mas a Gabi não é crente. Ela não é seguidora do caminho, como é que ela ainda está ali comendo comida, como é que ela ainda está ali participando daquele negócio da macumba? Então, eles não podiam comer comida sacrificada a ídolos. E a terceira coisa é que eles tinham que se abster da imoralidade sexual. A imoralidade sexual era algo muito comum naquela época. Era algo que fazia parte da cultura romana. E lembra que ele era apóstolo aos gentios? Então, gente, era normal. Lembra que nós vimos que até Zeus ele tinha relacionamento homossexual com uma criança, com um menino, segundo a mitologia deles. Então, se os deuses deles faziam essas coisas, a população era extremamente depravada. A gente viu que o imperador era depravado, que ele tinha diversos relacionamentos homo e heterossexuais. Então, era normal o cara se converter e ele tinha 5 mulheres. E aí ele queria ser batizado e ele queria batizar as 5 mulheres. E aí os apóstolos falavam, estranho esse negócio aí, né? Não, eles não podem cometer imoralidade sexual, porque Deus é santo. E a imoralidade sexual, o pecado, afronta a santidade de Deus. Então, eles combinaram essas 3 coisas. É importante a gente lembrar, anote aí. Primeiro, não pode comer comida com sangue. Segundo, não pode comer comida sacrificada a ídolos. E terceiro, eles precisavam se abster da imoralidade sexual. Essas foram as coisas que eles decidiram ali no concílio de Jerusalém. E o que são mártires? Mártires são pessoas que pagaram com a sua vida o seu compromisso com Cristo. As pessoas que entregaram de verdade a sua vida por causa de Cristo. E quantos são esses mártires? A gente falou durante a aula de várias pessoas que morreram pela causa de Cristo. Olha só, o primeiro mártir, Estevão, que foi morto apedrejado, 35 anos depois de Cristo. Tiago, o apóstolo, foi morto à espada, lá em Jerusalém. Filipe, o apóstolo, morreu crucificado. Mateus foi decapitado. Tiago, o irmão de Jesus, ele foi apedrejado. Matias também foi apedrejado. André
foi crucificado. Marcos foi feito em pedaços. Você pode imaginar, você foi feito em pedaços, a morte cruel. Pedro, ele foi crucificado, e a história diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ter uma morte igual a de Jesus, o seu mestre. E Paulo, o quanto ele sofreu por causa de Cristo. E nessa última viagem missionária, aí que ele sofreu mesmo, e ele foi morto em Roma, decapitado. Judas, o apóstolo, também foi crucificado na Ásia. Bartolomeu foi esfolado vivo. Tomé foi morto numa fornalha. Lucas foi enforcado. Simão, o Zelote, também foi crucificado na África. Barnabé também morreu, mas a gente não sabe como foi a morte. Mas provavelmente foi também uma morte cruel. E João, que foi o último apóstolo a morrer, e foi exilado na ilha de Patmos. Mas antes de ele ser exilado na ilha de Patmos, alguns historiadores dizem que lá no reinado de Domiciano, lembra de Domiciano, o irmão de Tito, que foi um imperador muito cruel, tanto é que ele foi considerado o segundo Nero. Ele perseguiu os cristãos no seu reinado. Ele mandou jogar João num caldeirão de óleo quente. Tu imagina isso? Num caldeirão de óleo quente. Eu já queimei minha mão uma vez no óleo, só faltei morrer. Imagine você ser jogado num caldeirão de óleo quente e, milagrosamente, ele não morreu. Sabe por quê? Porque Deus ainda não tinha acabado com a missão de João. E depois disso, viu que ele não morreu, ele foi exilado na ilha de Patmos. E foi nessa ilha que ele teve a revelação do próprio Jesus. E onde foi que ele escreveu o livro de Apocalipse, esse livro que a gente leu essa semana, né? Espero que você tenha lido. Todas essas mortes, gente, todas essas pessoas morreram de forma cruel, mortes terríveis, porque eles eram seguidores de Jesus. Esses homens, eles morreram para que a igreja continuasse a existir até hoje. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, esses homens morreram. Essa semana o Ricardo me mostrou uma mensagem que fala sobre isso. Eu não sei quem é o autor, mas diz assim: ó, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Nós estamos aqui hoje porque várias pessoas entregaram a sua vida de verdade por causa de Cristo. E muitas pessoas, fora os apóstolos, ainda morrem até hoje por causa de Cristo. Aqueles países que são perseguidos, eles morrem, mas não negam a Jesus. Eles morrem para que a igreja continue crescendo. As pessoas ainda precisam ser alcançadas com o amor de Jesus. Gente, esse povo, lá no primeiro século, eles se reuniam de casa em casa para estudar a palavra de Deus. E eles não tinham uma Bíblia como a gente tem hoje. O que eles tinham? Eles tinham um Pentateuco, tinham salmos, e eles liam esse salmo para se fortalecer, para fortalecer a fé. E eles comiam junto, estavam em comunhão, eles oravam junto. Lembra lá, Atos 2:42? Eles faziam tudo isso. Mas por quê? Para se fortalecer, para fortalecer a fé deles. Sabe por quê? Porque eles sabiam que lá, fora de Jerusalém, a morte já estava acontecendo. E era para lá que eles iriam. Era para lá que era a missão deles. E mesmo assim, eles decidiram viver uma vida de entrega para Deus. E aí eles se reuniam para fortalecer a sua fé. Gente, está aqui hoje, você na sua casa, quando você estuda o CENIB, quando você assiste o culto com a sua família, quando você faz o Palavra Fest, você está fortalecendo a sua fé. Mas isso não é para você ficar guardado para você, não. É para você espalhar, é para você levar o amor de Jesus aonde você vai, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, aonde você estiver. Você fortalece a sua fé. Quando a gente está junto, a gente fortalece a nossa fé para enfrentar o mundo lá fora. Talvez a maioria de nós não vá morrer assim como os apóstolos morreram, mas nós sim vamos sofrer perseguições. Lembra o que a Melissa falou? Não como eles sofreram,
mas vamos sofrer por causa de Cristo. É por isso que é importante a gente fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Quando a gente tem a nossa fé fortalecida em Jesus, a gente aguenta tudo. Pode vir morte, pode vir espada, pode vir coronavírus, pode vir o que for. A gente vai resistir. Precisamos entender que nós somos a igreja dos últimos dias. Estamos vivendo tempos terríveis, tempos ruins. Muitas pessoas perderam seu emprego, estão adoecendo, perderam seus entes queridos. Mas isso não é motivo da gente abandonar Jesus. Pelo contrário, é mais um motivo da gente permanecer firmes. Tem uma música que a gente sempre canta aqui na igreja, que é assim, né? Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Que a gente possa lembrar dessa música quando o negócio estiver difícil. É seguir com fé em Jesus. Vai aparecer na sua tela aí uma frase que diz bem assim: o ser humano pode estar disposto a morrer por aquilo que ele julga ser verdade, mas ninguém está disposto a morrer por aquilo que ele sabe que é uma mentira. Esses apóstolos, esses mártires todos, sabiam que Jesus era a verdade, que valia a pena viver e morrer por Jesus. Por isso que hoje estamos aqui, porque eles decidiram entregar a vida por causa de Cristo. E vocês sabiam que a NIB, ela faz parte de tudo isso? Tanto a NIB lá da Torquato, como a NIB NC também. A NIB lá da Torquato, ela não surgiu assim grandona, num prédio desse. Não foi assim, não. O começo foi muito difícil. Se você falar com o pastor que fundou a igreja, tenho certeza que ele vai dizer que não foi fácil. E não foi. Sofreu perseguição, foi difícil. Pessoas entregaram a vida para que hoje essa igreja tivesse desse tamanho. E o trabalho não acabou. Ainda tem muito a se fazer. Na nossa igreja também. Você acha que aqui na NIBNC começou assim, com 250 membros, a igreja grande? Não. 4 casais, se eu não me engano, vieram para cá e entregaram a vida deles aqui, para que hoje eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Jesus. E o trabalho, como eu falei, não acaba aqui. A gente precisa ainda avançar a nossa igreja, avançar o reino de Deus, assim como esses mártires fizeram, entregaram a vida que tinham para Jesus. Aqui na igreja a gente usa essa frase, né? Só tenho uma vida que logo passará. Apenas o que eu faço por Cristo permanecerá. E isso é uma grande verdade. A gente só tem essa vida aqui para servir a Deus. Eu só tenho essa vida para eu entregar para Deus. E depois disso, já era. E esses apóstolos, esses mártires, essas pessoas que morreram por Jesus, tinham fé nisso, sabiam que isso era a verdade, que Jesus era a verdade, entendiam a missão deles aqui nessa terra. E até Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele estava morrendo, ele testemunhou de Jesus. Ele falou: eu vejo Jesus à direita de Deus. Ele sabia que ele estava morrendo por uma verdade. Então, gente, a gente pode estar passando por momentos difíceis, eu sei que tem muita gente passando por situações difíceis, mas o que a gente quer hoje aqui é fortalecer a sua fé. A nossa oração é que a sua fé seja fortalecida em Jesus, porque vale a pena servir a Jesus. Bom, então, agora, Palavra Fest, quem conseguiu aí, fique feliz, se alegre. Você terminou de fazer essa leitura? Espero que sim, a gente vai já ficar sabendo. Mas agora que você já terminou sua leitura, a gente vai passar a tarefa para complementar o nosso estudo. Então, gente, quem já leu? Quem leu Atos em uma semana, vai tirar isso de letra. Você vai ter 3 semanas para ler um livro fininho. Agora, se você não leu Atos, anote aí sua primeira tarefa, seu bandido. Estou brincando. A sua primeira tarefa vai ser ler Atos. Se você leu Atos agora no Palavra Fest com atenção, sua tarefa já está ok. Agora, se você não leu com atenção, você leu lá na raça para terminar, ou se você não terminou, não leu,
volte lá para o primeiro capítulo e leia tranquilamente durante as nossas 3 semanas. Segunda tarefa é ler o livro Rasto de Sangue. Yasmin, não é rastro? É rasto mesmo, tá? É a mesma palavra na língua portuguesa. Mas, enfim, lê o livro Rasto de Sangue até a nossa última aula. Como eu falei na primeira aula, eu acho que eu falei, se não falei, estou falando agora. Essa matéria, ela só vai ter 5 aulas. Então, você sabe o que acontece lá na 5ª aula, né? Se prepare. Na 5ª aula, você vai ter que estar com a sua tarefa ok. Vai ter que ter lido o livro de Atos. Quem já leu no Palavra Fest, perfeito. Não precisa ler de novo. E vai ter que ter terminado de ler o livro Rasto de Sangue. Isso vai valer ponto para você, tá bom? E também a gente vai ter a nossa provinha. Então, se prepare, organize aí as suas anotações, tá bom? Não se esqueça das suas tarefas e até semana que vem. Deus abençoe!